Okay, this afternoon we are going to talk about helping women to have a gentle and quiet spirit. Hoje à tarde a gente então vai falar sobre ajudar as mulheres a desenvolver um espírito manso e tranquilo. When I researched this material, it brought me under terrible conviction. Quando eu comecei a pesquisar sobre esse material, isso me trouxe uma convicção muito grande no meu coração. Often I would have to stop and confess a sin and pray and then maybe go ask somebody else's forgiveness. E frequentemente, enquanto eu estudava esse material, eu precisava parar, orar, pedir perdão a Deus, confessar os meus pecados e até mesmo conversar com alguém pedindo perdão antes de continuar. I read one of the Puritan books that Pastor Beakey has been talking about. Eu li um dos livros dos puritanos, cujo livro pastor Joel Beakey tem falado. It was Matthew Henry's book, The Quest for a Meek and Quiet Spirit. O livro de Matthew Henry, chamado The Quest for Meekness and Quietness of Spirit. Não sei se foi traduzido para o português, mas na tradução livre é a busca por mansidão e tranquilidade de espírito. The last time I came under such terrible conviction was when I wrote The Excellent Wife book. A última vez em que eu tinha tido uma convicção tão grande da minha culpa diante de Deus foi ao escrever o livro da Esposa Excelente. That book almost killed me. Aquele livro quase me matou. Some of you might feel the same way. Algumas de vocês devem se sentir da mesma forma quando leem. Well, I teach a ladies' Bible study class and I also counsel ladies. Eu ensino estudo bíblico para mulheres e também aconselho mulheres. So one common problem that I have seen is them not having a gentle and quiet spirit. Um problema muito comum, frequente, que eu tenho visto nessas mulheres é que elas têm dificuldade de ter um espírito manso e quieto, tranquilo. Now, all Christians are to be gentle with others. Todos os cristãos devem ser mansos uns com os outros. But the ladies have a special mandate in 1 Peter 3 and 4. Mas às mulheres é dada uma ordem especial em 1 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4. Go ahead. Diz assim: o que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. I remember as a new baby Christian reading this verse. Eu me lembro quando, logo após de me converter, a primeira vez que li esse versículo. And I didn't exactly know what it meant, but I knew I didn't have that. Eu não sabia exatamente o que o versículo significava, mas eu sabia que eu não tinha essas características. And I remember begging God to make me that kind of woman. E eu me lembro de implorar a Deus pedindo para que me transformasse nesse tipo de mulher. Now, in this workshop, we want to cover 4 areas. Nesse workshop, nós queremos cobrir 4 áreas principais. I want to define what it means to have a gentle and quiet spirit. Eu gostaria, em primeiro lugar, de definir o que significa ter um espírito manso e tranquilo. Give you some biblical principles, Oferecer princípios bíblicos, some practical tips on how, by God's grace, to develop this kind of attitude. oferecer dicas práticas de como desenvolver esse tipo de disposição interior. And because I'm a teacher, I'm going to give you some homework. E, porque sou professora, vou dar também para vocês umas tarefas de casa. All right. Let's start with a definition of gentle and quiet spirit. Então, comecemos primeiramente com a definição do que é um espírito manso e tranquilo. This word gentle in the Greek, it can also be translated meek. Essa palavra no grego, no caso a palavra gentil, ela pode também ser traduzida como manso. It describes a condition of your mind, what you're thinking, and your heart. Ela descreve a condição da sua mente, dos seus pensamentos e também do seu coração. We see this in
outward behavior. Ela é vista exteriormente no comportamento. And Matthew Henry called it an inwrought grace of the soul. E Matthew Henry chama esse estado de uma graça concedida por Deus arraigada à alma. He says it is accepting God's dealings with us as good. Ele diz que é aceitar as maneiras como Deus lida conosco como sendo boas. And I'm going to keep coming back to this. I want you to remember this. A woman with a gentle spirit accepts God's dealings with her as good. Então eu vou voltar nisso outras vezes. Quero que vocês prestem bem atenção nesse ponto de que a mulher com espírito manso aceita as maneiras de Deus de lidar com ela como boas. She does not dispute, resist, struggle, or contend with God. Ela não contesta, resiste, luta ou discute com Deus. When she is facing evil men and realizing that even evil acts are done against her, she realizes that God is doing this for her good. Quando ela está diante de homens maus, ela percebe que até mesmo os pecados e maldades cometidos contra elas podem ser ordenados por Deus para purificá-la e para o seu bem. God uses these things to chasten us and to purify us. Deus usa essas coisas para nos corrigir e nos purificar, To make us more and more like the Lord Jesus. para nos transformar cada vez mais e fazer-nos parecidas com Jesus. Now, a quiet spirit is a tranquility arising within. Agora, um espírito tranquilo é uma tranquilidade que vem de dentro, Causing no disturbance to others. que não causa perturbação a outros. When you put these two things together, gentle and quiet spirit, Quando você une essas duas coisas, um espírito manso e tranquilo, it's accepting God's dealings with you as good, é aceitar as maneiras de Deus de lidar com você como boas, so you don't resist or dispute with God, de modo que você não resiste ou não contende com Deus, não discute. and you are not given to anger or fear. Você não é dada à ira ou ao medo. All right, let's begin now with 6 principles and some practical tips. Então, comecemos agora com 6 princípios e dicas práticas. The first principle is a Christian woman is to have a gentle spirit. O primeiro princípio é que a mulher cristã deve ter um espírito manso. All right, let's go back to 1 Peter 3, verse 3 and 4. Voltemos então a 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. It says, "Do not let your adorning be external." Diz: o que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, The braiding of your hair, the putting on of gold jewelry, or the clothing that you wear. como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Now, ladies, it's okay to braid your hair and wear jewelry. Agora, queridas, é claro que não tem problema nenhum usar tranças ou usar joias. It's also okay to put on clothing, E é claro que você pode vestir roupas, né? Se vestir. but what he's saying is don't let that be your only beauty. O que ele está querendo dizer aqui é não permitir que esse seja o único tipo de enfeite que você tem. And then he says, rather, let your beauty be the hidden person of the heart. Mas sim, ao invés disso, deixe que o seu enfeite adorno verdadeiro seja o do íntimo do coração. Now, Matthew Henry says, the hidden person of the heart is who you are on the inside. O que Matthew Henry diz é que esse íntimo do coração é a pessoa que você realmente é por dentro. And this work of grace that God does, it's a mystery, it's a secret. E que essa obra da graça que Deus opera dentro de nós é um mistério, algo secreto. It's a miracle. É um milagre. And it encompasses holy thoughts, words, and actions. E isso envolve pensamentos puros, palavras e ações. The Bible calls this the new man. A Bíblia chama isso do novo homem. Romans 7 says the inward man. E em Romanos 7, 22 fala do homem interior.
and then going back to 1 Peter, he says, with the incorruptible. Now, incorruptible is eternal. E agora, voltando para 1 Pedro 3, ele fala que é um espírito que não perece, ou incorruptível. It is it's when God saves us and then we go to be with him in glory. This is what is going to last for eternity. Quando Deus nos salva e um dia quando estaremos com Ele no céu, é esse espírito aqui que vai prevalecer, que vai permanecer. This beauty is unfading. Essa beleza nunca perece. And it says the unfading beauty of a gentle and quiet spirit. E diz que é uma beleza que não perece, de um espírito gentil e tranquilo, manso e tranquilo. And if we don't learn anything else today, I want you to be able to remember the definition. Então, se você não se lembrar de mais nada hoje, eu quero que você se lembre dessa definição. This is a woman who accepts God's dealings with her as good. É o tipo de mulher que aceita as maneiras como Deus lida com ela como boas. And she is not given to fear or anger. E ela não é dada à ira ou ao medo. And then the best part of this verse, E a melhor parte do versículo, it says this beauty is very precious in the sight of God. é que essa beleza tem muito valor diante de Deus. This is what a beautiful woman looks like to God. É assim que uma mulher é vista como linda diante de Deus. Now, sometimes we don't take our sin very seriously. Algumas vezes, porém, nós não levamos o nosso pecado muito a sério. If we drew a big circle on the board, Se a gente tivesse um quadro aqui e a gente desenhasse um círculo enorme and if we drew a line in the middle of that e circle, desenhássemos uma linha reta no meio desse círculo, there are some sins that you would never commit. há certamente alguns pecados que você jamais cometeria. And you can write those in the top part of your circle. Então, na parte de cima do círculo, escreveríamos esses pecados que nunca cometeríamos. You probably would never rob a bank. Talvez você nunca roubasse um banco, por exemplo. Or you probably would never torture babies. Ou você nunca torturaria um bebê. Or you probably would never murder someone. Ou talvez você nunca matasse uma pessoa. But you might and put these sins in the bottom half of the circle. Mas há outros pecados na parte de baixo do círculo. How about self-pity, feeling sorry for yourself? E se falássemos do pecado de autocomiseração ou sentir pena de si mesma? How about worrying? E o pecado da preocupação? Worrying is a lack of trust in God. Preocupar-se é não confiar em Deus. Or how about gossip? E a fofoca? Or how about an outburst of anger? Ou explosões de ira? Now, we have this line that we would not cross because we're Christians. É claro que existe essa linha e nós não cruzaríamos essa linha porque somos cristãos. God doesn't have a line. Mas Deus não tem essa linha não existe para Ele. He wants us to take all of our sins seriously. Ele quer que nós levemos todos os nossos pecados a sério. And He wants us to become a woman with a gentle spirit. E Ele quer que nos tornemos mulheres de espírito manso. Now, the second principle is this gentleness or this meekness is shown towards God. Now, this is how Matthew Henry put it, through silent submission of the soul to the word of God without murmuring or disputing. O segundo princípio, e é a maneira como Matthew Henry define, é que a mansidão é demonstrada para com Deus pela submissão silenciosa da alma à palavra de Deus, sem murmurar, queixar-se ou discutir. This gentleness is closely related to the word for humility. Essa mansidão está muito relacionada à palavra humildade. It is a grace gift from God to the believer. É um dom da graça de Deus para o cristão. It is a fruit of the Spirit. E é um fruto do Espírito. And we just read that in E nós Galatians 5. acabamos de ler com a Laís Gálatas 5. It is shown in attitudes like being teachable.
E essa mansidão é demonstrada em muitas atitudes, como, por exemplo, ser uma pessoa ensinável, having a desire to learn, ter o desejo de aprender, agreeing that God's principles are right and good, concordar que os princípios de Deus são corretos e bons, even if what God requires is not what you want to do or what you previously believed. ainda que aquilo que Deus exija não seja exatamente o que você quer ou o que você costumava crer. When I was a new Christian and I started reading the Bible, I was overwhelmed. Quando eu, logo após de me converter e eu comecei a ler a Bíblia, eu me senti um pouco sobrecarregada com aquilo que eu lia. I didn't know anything. Eu não sabia nada. And I sure didn't know about how many ways I could sin. E eu certamente não sabia quantas formas eram possíveis de alguém pecar. And I would read a little bit and I would stop and I would think about it. Eu lia um pouquinho, parava e pensava no que eu estava lendo. And I would say, "Oh no, E eu pensava, não, I'm guilty." eu sou culpada disso. And then I would stop and pray and ask God to forgive me. E aí eu parava e pedia perdão a Deus, confessando aquele pecado. And I would ask him to change me. E eu pedia para que Ele me transformasse. And I knew that I could not change myself. E eu sabia que eu não podia mudar a mim mesma. I had tried to do that and it did not work. Eu já tinha tentado fazer isso e nunca deu certo. So, meekness is shown through silent submission of the soul to the word of God without complaining, without murmuring. Então a mansidão é demonstrada para com Deus pela submissão silenciosa da alma à palavra de Deus, sem murmurar, queixar-se ou discutir. And then the third principle, Então, terceiro princípio, meekness is shown towards God through silent submission of the soul to the providence of God concerning us. a mansidão é demonstrada para com Deus pela submissão silenciosa da alma à providência de Deus para conosco. Now, providence is a precious truth. A providência de Deus é uma verdade preciosa. When I read, as a new Christian, when I read about providence, I was thrilled. Quando eu tinha acabado de me converter e li sobre a providência de Deus, eu fiquei animadíssima. Let me give you a definition. Deixe-me dar uma definição para você. The continuing action of God by which he preserves in existence the creation which he has brought into being and guides it, that's us and the creation, to his intended purposes for it. Definição: é a ação contínua de Deus por meio da qual Ele preserva a existência da criação que Ele deu à luz. E Ele continua a guiá-la para os seus propósitos e intenções de seu coração. E isso inclui a nós, como criação. God's intended purpose is always to bring himself glory and O honor. propósito e a intenção de Deus para a sua criação é sempre dar a Ele mesmo a glória e a honra. This means, ladies, we have to live by faith when circumstances are grievous and difficult. Isso significa, queridas irmãs, que nós devemos viver pela fé quando as circunstâncias são graves e difíceis para nós. God uses many means in our life to test us and to try us. Deus usa muitos meios na nossa vida para nos testar e nos provar. And sometimes these trials are difficult. E às vezes essas provações são difíceis. But what he does is he prunes us and he molds us more and more into his image. Mas o que Ele faz, Ele nos poda através dessas coisas e Ele nos molda cada vez mais, nos conformando à sua imagem. In 1 Peter 1, verse 7, Peter says that when we're undergoing trials, that God is testing to see if our faith is genuine. Em 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 7, Deus diz aqui que Ele nos prova para que a nossa fé, mais preciosa que o ouro que perece, seja provada pelo fogo. And that we may be found
to result in praise and glory and honor Para at the que- revelation of Jesus Christ. para que redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Even the evil done against us by others can be turned to good through God's providence. Até mesmo o mal que os outros nos fazem podem se transformar em bem de acordo com a boa providência de Deus para nós. We do not go through anything in vain. Não há nada pelo qual passemos que seja em vão. Everything has a purpose, Em tudo há um propósito. and we are to walk in obedient, grateful faith. E devemos caminhar pela fé, em obediência e gratidão. Romans 8, verse 28 and 29. Romanos 8, Let me read. 28 e 29. It says, "And we know that for those who love God are those who are born again Christians." Então, diz aqui que sabemos que Deus faz que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, aqueles que o aceitaram como Salvador, que são cristãos. All things work together for good. Todas as coisas concorrem para o bem. That means the good things that happen to you as well as the bad things. Isso significa as boas coisas que acontecem com você, assim como as ruins. For those who are called according to his purpose. Dos que são chamados segundo o seu propósito. So everything doesn't work together for good to just anybody. Então, ele não está dizendo aqui que todas as coisas concorrem para o bem de qualquer pessoa. It's those who are obeying the Lord and they love him and they know him. É daqueles que obedecem a Deus, o amam e querem segui-lo. His purpose is his glory. E o seu propósito é a sua glória. For those whom he foreknew, he also predestined to become conformed to the image of his Son. Pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. It's just wondrous how God does this. É impressionante como Deus faz isso. So from the time he saves you until he takes you to be with him, he is going to use all circumstances in your life to mold you more and more and more into Christ-likeness. Então, a partir do momento que Ele te salvou até te levar para a glória, Ele usará todas as circunstâncias da sua vida para cada vez mais te transformar e te moldar, conforme a imagem do seu Filho. You probably know the story of Joseph in Genesis, the end of the book of Genesis, Você provavelmente conhece a história de José no final do livro de Gênesis. and how he was sold as a slave, and some of his brothers even wanted to kill him. Como ele foi vendido como escravo e alguns de seus irmãos queriam inclusive matá-lo. And then he ended up as a slave in Egypt, Acabou sendo escravo no Egito. and Potiphar's wife made a false accusation against him. E a mulher de Potifar o acusou falsamente, So he ended up in prison. de modo que ele acabou indo parar na prisão. Well, then God, years later, gave him a vision of what the Pharaoh was dreaming. Então, anos mais tarde, Deus deu a José uma visão do que o faraó... I'm sorry. A vision, yes, the king. Yes, a vision of what the Pharaoh was dreaming. He gave him the interpretation. Deu a interpretação do sonho que Faraó havia tido. Well, eventually, he got to tell the king, and the king brought him out of prison. E aí, finalmente, ele pôde dizer ao rei a interpretação do seu sonho e ser libertado da prisão. And made him second in command in the whole country of Egypt. E isso fez dele o segundo homem mais importante de toda a nação do Egito. When the famine happened, his brothers and father, they were starving, and his brothers came down to purchase food. E quando chegou a época da fome, o seu pai e os filhos precisavam de alimento, então os seus irmãos vieram comprar comida. There's a lot more to this story, but eventually Joseph told his brothers who he was. E é claro que a história é muito longa, mas finalmente José pôde se apresentar aos seus irmãos e dizer quem ele era. They were afraid Joseph was going to kill them. E eles tiveram muito medo de que José quisesse matá-los. If I had been Joseph, I probably would have killed them. Se eu fosse José, eu provavelmente teria mandado matá-los.
But Joseph saw a higher purpose. Mas José conseguiu enxergar que havia um propósito maior para tudo aquilo. And he said to them, "What you did, you meant for evil." E ele disse para os irmãos, aquilo que vocês fizeram, vocês tiveram más intenções com aquilo. But God, at the same time, meant it for good. Mas, ao mesmo tempo, Deus tinha boas intenções e transformou o mal em bem. The providence of God didn't just work in Joseph's life. E a providência de Deus não operou só na vida de José. It works in your life. It works in my life. A providência de Deus opera na sua vida e também na minha. When I think about that, it just tickles me to death. Quando eu penso nisso, isso me deixa cheia de alegria. We need to turn our thoughts in a God-focused direction instead of a self-focused direction. Precisamos voltar os nossos pensamentos para uma direção que seja focada em Deus, centrada em Deus e não centrada no nosso eu. Many Christians have been influenced to embrace a man-centered gospel. Muitos cristãos têm sido influenciados a abraçar um evangelho centrado no homem. God knew all along how worthy you were, and so he saved you. Deus sabia há tanto tempo quão digno você era, então por isso ele veio te salvar. Little different than what Pastor Lawson is preaching. Um pouquinho diferente daquilo que o pastor Lawson está pregando por aí, não é? Or they have a man-centered view of sanctification. Ou esses cristãos têm uma visão centrada no homem com relação à santificação. Sanctification is the process of God making us holy. Santificação é o processo de Deus nos tornar santos. And if they think, well, if I just realized how significant I was for the Lord, then I would be holy. Então eles pensam, se eu pudesse ao menos perceber o quão importante eu sou para Deus, então isso faria de mim mais santo. It's a different perspective. Instead of saying, God, be merciful to me, a sinner. É uma perspectiva completamente diferente daquela que diz, Senhor, tenha misericórdia de mim, um pecador. Instead, we should think, God, use me for your glory, whatever that means. Ao invés disso, devemos pensar, Deus, usa-me para a sua glória, o que é que isso queira significar na minha vida. You see, we have to learn to think in terms of loving God by obeying Him and loving others. Precisamos pensar em termos de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. We tend, though, to think about ourselves. Mas, ao invés disso, temos a tendência de pensarmos em nós mesmos. Another example, we could think, Lord, how can I show love to that person who has hurt me? Uma outra maneira que podemos pensar é, Senhor, como é que eu posso demonstrar amor por aquela pessoa que me magoou? Or thinking, God knows better than I do how I can best glorify Him. Ou pensar, Deus sabe melhor do que eu o que posso fazer para glorificá-lo. I cannot see the end of this trial. Eu não consigo enxergar o fim dessa provação. But God promises me He will not let me be tempted beyond what I'm able to bear. Mas Deus me promete que Ele não permitirá que eu seja tentado além daquilo que eu possa suportar. It is a privilege to suffer for His sake. É um privilégio sofrer por amor ao Senhor. Philippians 1:29. Filipenses 1:29 diz, pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. And then 1 Peter 3:17. E também 1 Pedro 3:17. Porque se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor que sofrais fazendo bem do que o mal. And then Acts 5 and verse 4. Atos 5:4. Também. Enquanto o possuías, não era teu? E depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Is that it? No, I don't think so. Perdão, não era essa passagem. Wait a minute, maybe it's 4:4. Well, never mind. Deixa para lá.
I don't know what I Não was sei o thinking. que eu estava pensando aqui. The point being Mas- that even when things don't go well, we can honor the Lord. Mas o ponto principal é que mesmo quando as coisas não vão bem, ainda assim podemos honrar ao Senhor. We can love him and we can pray and he will help us. Podemos amá-lo, podemos orar e pedir, e Ele vai nos ajudar. And providentially, he's bringing these trials into our life to mature us in Christ. E em sua providência, Ele está trazendo essas provações para a nossa vida para nos amadurecer em Cristo. And it's very honoring to him when we are not angry with him when this happens. E traz muita honra a Deus quando nós não nos irritamos com Ele quando essas coisas acontecem. When we are not disputing with him, when we are not contending with him. Quando não estamos contendendo com Deus, quando não estamos contestando a Ele ou discutindo com Ele. So we are to submit silently to the providence of God concerning us. Então devemos nos submeter silenciosamente à providência de Deus para conosco. And then principle number 4, E daí vamos para o princípio número 4. meekness is shown towards others through prudently governing our own anger whenever we are provoked. A mansidão é demonstrada para com os outros ao administrarmos a nossa ira com prudência e sabedoria quando algo nos irrita. Now, in Matthew Henry's book, he talks about 3 great dictates of meekness. No livro de Matthew Henry, ele fala sobre 3 ordens com relação à mansidão. And I adapted the first 2 from his book, E eu adaptei as 2 primeiras do livro dele. and then I made up number 3. E eu inventei a número 3. All right, the first dictate is to hear reason. A primeira é dar ouvidos à razão. This means to carefully hear the matter fully before reacting. Isso significa dar ouvidos completamente ao assunto, ouvir todo o assunto antes de reagir. Matthew Henry, in his book, used the example of God coming down to see the city and the Tower of Babel. Matthew Henry, no seu livro, ele dá o exemplo de quando Deus olha para a cidade e a Torre de Babel que as pessoas estavam tentando construir. God saw what was going on and then he reacted. Deus viu o que estava acontecendo primeiro para depois reagir. In Proverbs 16:32, it tells us, "He who is slow to anger is better than the mighty." Em Provérbios 16:32 diz que quem tem paciência é melhor que o guerreiro. And then Proverbs 18:2, "A fool has no delight in understanding, but only in expressing his own heart." E Provérbios 18:2, o tolo não tem prazer no entendimento, mas tão somente em revelar sua opinião. And then Proverbs 18:13, "He who answers a matter before he hears it, before you hear it fully, before you hear both sides, it is folly and shame to him." Responder antes de ouvir a situação toda, antes de dar ouvidos à razão, é tolice e vergonha. When I'm counseling, I have to be constantly aware that I'm not hearing the other side of the story. Quando estou aconselhando alguém, eu preciso sempre estar apercebida do fato de que eu estou ouvindo somente um lado da história. So I have to be careful then with the counsel that I give. Preciso ter cuidado no tipo de conselho que dou. And sometimes I do need to hear the other side of the story. E às vezes eu preciso sim ouvir também o outro lado da história, da situação. And I will tell my counselee, I want to call the other person in and we can all 3 talk and everybody can hear what everyone is saying. E aí eu digo para aquela aconselhada, olha, eu preciso também ouvir o outro lado da história, então chama outra pessoa e podemos os 3 conversarmos e saber todos os lados da situação. That way I know that I'm not answering a matter before I hear it.
Dessa maneira, eu me certifico de que não estou sendo precipitada com relação a um assunto antes de ouvir tudo o que precisa ser dito. So the first dictate is to hear, to listen carefully. Então, a primeira ordem é ouvir cuidadosamente, dar ouvidos à razão. And the second dictate is to keep passion silent. E a segunda ordem é manter as paixões silenciosas. The Puritans called our emotions natural passions. Os puritanos chamavam os nossos sentimentos de paixões naturais, desejos pecaminosos. And I would say they're natural, all right. E eu diria que, claro, são naturais mesmo. But your emotions don't just happen. Mas os seus sentimentos não surgem do nada. It feels like it. Parece que surgem do nada. But they're coming from what you're thinking, what you're telling yourself. Mas eles estão vindo, na realidade, daquilo que você está pensando, daquilo que você está falando para si. Matthew Henry gave the example of Nehemiah going back to build the wall around Jerusalem. Matthew Henry dá o exemplo de Neemias ao construir o muro ao redor de Jerusalém. And there were many opposed to him, and they gave him a hard time. Havia muitos que se opunham a ele e estavam tornando a vida dele muito difícil. And Nehemiah became angry. Neemias ficou com muita raiva. But he said, after serious thought, I rebuked the nobles and the rulers. Mas ele disse, ao ouvir essas reclamações, analisei tudo e depois adverti os nobres e oficiais. And then Proverbs 15:28, the heart of the righteous studies or ponders how to answer. You think about what you want to say. E Provérbios 15:28 diz que o coração do justo medita sobre o que deve responder. Pensa com cuidado sobre o que vai falar. But the mouth of the wicked pours forth evil. Mas da boca dos ímpios jorra a maldade. So you need to listen. Então você precisa dar ouvidos. You need to keep your passions silent and think about what you're going to say. Você precisa manter as suas paixões naturais, seus desejos pecaminosos silenciosos e pensar no que você vai responder. And then number 3, then God will give you the grace to bear up under the provocation. E aí, número 3, aí sim, Deus lhe dará graça para suportar essa provocação. We won't read it, but 1 Corinthians 10:13 says that God is faithful. He is not going to let you be pressured beyond what you're able. Mas 1 Coríntios 10:13 diz que Deus é fiel e Ele não vai deixar você ser provado além daquilo que você pode resistir. One of the things that I instruct my counselees to do is a self-talk log. Uma coisa que eu instruo os meus aconselhados a fazer é registrar a conversa que têm consigo mesmos. And what she is to do is to write down what she's thinking when she feels frustrated or irritated. E o que ela deve fazer naquele momento é registrar, escrever o que ela está pensando no momento em que ela se sente frustrada ou irritada. And then when she comes back and she has her list of thoughts, E quando ela volta e tem aquela lista de pensamentos, then we go over each one. então a gente vai e analisa os pensamentos um por um. And I help her to go to the Bible and find out how to renew her mind. E eu ajudo a voltar à Bíblia, a se voltar para a Bíblia e a renovar a sua mente. So, for examples, I made a chart. Então, a título de exemplos, eu criei aqui um quadro. I love to make charts. Eu adoro esse tipo de quadro comparativo. And on the Vocês left receberam side of aí. the chart, E do lado esquerdo, I called it anger/natural passions. nós temos a ira ou paixões naturais, também considerados desejos pecaminosos. And on the right side, I called it meekness, a grace from God, that's the fruit of the Spirit, a grace from God, and an obligation of man to respond after serious deliberation. E daí do lado direito nós temos mansidão, que é uma graça concedida por Deus, um dever do ser humano de reagir após ponderar ou deliberar a situação de maneira séria.
If we feel frustrated, we might be thinking, that irritates me. Se estamos frustradas, às vezes a gente pode pensar, isso me irrita tanto. Instead, we should be thinking, I am being providentially hindered, and I must stop and thank God for the interruption. E aí, ao invés disso, devemos pensar, eu estou sendo impedida pela providência divina. Eu devo parar e dar graças a Deus por essa interrupção. Deus é bom e Ele tem um propósito. God is Nice. good, and He has a high and holy purpose. Ele tem um propósito muito mais alto e santo para tudo isso. All right, here's one under anger, yelling at the children in anger because they are bickering. Uma outra sobre raiva. Gritei com os meus filhos de maneira irada porque eles estavam brigando. Instead, remind yourself the anger of man does not achieve the righteousness of God. Ao invés disso, devemos nos lembrar que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Now, if you have more than one child and they squabble, Agora, se você tem mais de um filho e eles vivem brigando, usually by the time you come into the room, they're both acting that way. geralmente, até você chegar até eles, eles ainda estão agindo daquela maneira. And it is total chaos. E é um caos total. So you have to have a plan. Então, você precisa de um plano. You need a biblical plan of action. Você precisa de um plano de ação bíblico. So, speaking in a normal tone of voice, Então, falando com um tom normal de voz, say to your children, you sit here and you sit over here. fala com os filhos, você senta aqui e você senta aqui. And then you sit down calmly. E aí você se senta com toda a calma. And then you look at the oldest child E aí você se vira para o filho mais velho and you say, what do you think you have done wrong in this situation? e você diz para ele o que você acha que você fez de errado nessa situação. Don't say, what did your brother do? Não pergunta, o que o seu irmão fez? Because he'll be very happy to tell you. Porque ele vai ficar muito contente quando te contar. But you want to help him get the beam out of his own eye. Mas você quer ajudá-lo a primeiro tirar a trave dos seus próprios olhos. So, instruct that one child biblically. If they respond, then in a right attitude, then go to the next child. E aí então você instrui aquela criança biblicamente, se ele reagir bem e acolher a sua instrução, daí você se volta para o segundo filho. If that first one doesn't respond rightly, then you need to discipline that child. Mas se essa primeira criança não responder corretamente, não reagir corretamente, então você deve discipliná-la, corrigi-la. Then go to the next one E aí você vai para o próximo and say, now what do you think you did e wrong? pergunta para ele, então o que você acha que você fez de errado? And then individually deal with that child. E aí lida com aquela criança individualmente, separadamente. But see, if this makes you angry and you go in the room and you're yelling and you're screaming, Mas se isso te deixa irritada, você chega no quarto, no cômodo, e você também começa a gritar e chorar e tudo. then you have three fools talking to E aí each você other. então tem 3 insensatos, um falando com o outro, 3 tolos juntos. Okay. And remember, if this happens, you, the mother, are being providentially hindered. E você precisa se lembrar nesse momento que você, como mãe, está sendo impedida pela providência de Deus. Deus interrompeu sua vida ali. God is testing you to see how you're going to react. Deus está te provando para ver como você vai reagir. All right. A third example, Um terceiro exemplo. becoming too intense and harsh in tone of voice with a friend who does not agree doctrinally with me. Meu tom de voz ficou enérgico demais e áspero com uma amiga que não tem a mesma visão doutrinária que eu. This is very easy to get into an argument. É muito fácil começar a brigar, a discutir nesse tipo de situação. Instead, remind yourself that when dealing with someone in error, the Lord's bondservant is first of all gentle. Ao invés disso, precisamos nos lembrar que, ao lidar com erros doutrinários, o servo do Senhor é, primeiro de tudo, manso. Remember how far God has brought you. Lembre-se do quanto o Senhor já te transformou.
And then speak in a calm, gentle tone of voice. Então, fale num tom de voz que seja manso e suave para com aquela pessoa. And then the last one, feeling very frustrated and aggravated with a lady driving very slowly and I was in a hurry. Em um outro exemplo, senti-me muito irritada e frustrada com uma mulher que dirigia muito devagar enquanto eu estava com pressa. Slamming your fist on the steering wheel E aí bati com a mão no volante and saying, thinking, hurry up, get out of my e fiquei way. pensando, vamos lá, sai da frente. Now, that would not be me. Bom, isso não seria eu, né? I would be the little old lady driving very slowly. Eu seria aquela mulher dirigindo devagar na frente. But if you're like the one who gets frustrated, say to yourself, Lord, thank you for testing me this morning. Mas se você é como a mulher de trás, que se sente frustrada e irritada, você deve dizer para si mesmo, Senhor, obrigada por me colocar à prova essa manhã. Thank you for reminding me that you are in control. Obrigada por me lembrar que tu estás no controle. And then principle number 5, Então, o quinto princípio, meekness teaches and enables us patiently to bear the anger of others. a mansidão nos ensina e nos capacita a suportar a ira dos outros com paciência. In Psalm 39, we won't read it, but David said, I will guard my ways, lest I sin with my tongue. E no Salmo 39, nós não vamos ler, mas Davi pede para Deus, Davi diz a Deus que guardará os seus caminhos para que não peque com a língua. He said, I will restrain my mouth with a muzzle while the wicked are before me. I don't know. Ele, parafraseando, ele diz que restringiria sua própria boca para que não fale de maneira intempestuosa diante dos ímpios. Good job. In this same psalm, though, David reminds himself of an eternal perspective. Desse mesmo salmo, Davi lembra-se de uma perspectiva eterna. And he prayed that he would not be a reproach of the foolish. E ele ora e pede a Deus para que ele não seja zombado juntamente com os ímpios. We need to think before we speak. Precisamos pensar antes de falar. We need to prepare a soft answer. Precisamos nos preparar para proferir uma resposta branda. And then the last principle is a Christian woman is to have a quiet spirit. E o último princípio é que a mulher cristã deve ter um espírito tranquilo. Now, a quiet spirit does not mean you whisper when you talk. Um espírito tranquilo não quer dizer que você vai falar sussurrando o tempo todo. If you do that, I cannot hear you. Se você fizer isso, eu não vou conseguir ouvir nada do que você está dizendo. And then I might become frustrated. E talvez eu fique muito frustrada com você. It means she is not given to anger or to fear. O que significa é que não é uma mulher dada à ira ou ao medo. It means she trusts God. Ela confia em Deus. And there is a tranquility in her soul. E há uma tranquilidade em sua alma. And she has a calming effect on other people. E ela tem um efeito calmante sobre os outros. Especially her family. Principalmente a sua família. She's looking forward to what God is going to do. Ela fica animada com aquilo que Deus ainda vai fazer. She's like the Proverbs 31 wife who smiles at the future. Ela é como a mulher virtuosa em Provérbios 31 que sorri diante do futuro. She makes her requests known to God. Ela permite que Deus conheça as suas petições And she casts her cares upon him. e lança sobre ele os seus cuidados, Because she remembers that he cares for her. porque ela se lembra de que ele tem cuidado dela. We all need to pray and beg God for grace to be a woman with a gentle and quiet spirit. Todas nós precisamos orar e implorar, pedindo a Deus pela graça de nos tornarmos mulheres com o espírito manso e tranquilo. Now, for your homework, Então agora, para as tarefas de casa, I made a meekness assessment
assignment. Eu fiz aqui uma série de perguntas, um questionário de autoavaliação sobre mansidão. And what I want you to do this week is to sit down quietly with your Bible and this homework. O que eu quero que você faça essa semana é que você pare, tenha um momento silencioso, sozinha, com a sua Bíblia, e você reflita sobre essas perguntas. Go through it slowly. Vai devagar Pray through it. e em espírito de oração sobre cada uma dessas perguntas. Think about the answers. Pense sobre as respostas. And then look up the scripture and meditate. Think about the scriptures. Procure aqueles versículos, medite sobre eles, pense e reflita bastante. And then the ones that you know you're especially weak in, Então, aquelas questões que você acha mais difíceis e complicadas para você, keep going back to them and keep reviewing the scriptures. continue retornando a elas, revisando aqueles versículos relacionados. You can find more scriptures than just what I have here. E você pode até encontrar outros versículos que sejam relacionados àquele assunto, além dos que eu listei aqui. Memorize them. Memorize esses versículos. Renew your heart, renew your mind with God's word, Renove o seu coração e a sua mente com a palavra de Deus. and ask God, beg God to make you a woman with a gentle and quiet E spirit. peça a Deus, implore a Ele para que Ele transforme você numa mulher de espírito manso e tranquilo. And remember what we said it was, she is not given to anger or fear, E lembre-se daquilo que falamos no início. É uma mulher que não é dada à ira ou ao medo. and she accepts God's dealings with her as good. E ela recebe as maneiras como Deus lida com ela, acolhe essas maneiras como sendo boas para ela. All right, let's pray. Vamos orar. Lord, thank you for your word. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. Thank you that with your help, we can become this kind of woman. Muito obrigada, porque com a sua ajuda nós podemos nos tornar esse tipo de mulher. We want so much to please you. Nós queremos tanto te agradar, Senhor. We want to be precious in your sight. Queremos ser preciosas à tua vista. We love you so much. Nós te amamos tanto. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.